Bom, ontem a gente foi na livraria JC Sebo, lá no centro de Osasco. Ela fica na João Batista, 330, centro de Osasco. Aqui está o CEP, aqui está o telefone dos responsáveis lá. Lá eles também têm um brechó, vendem LPs, livros, HQs, gibis, DVDs. Eles, assim, fomos muito bem recebidos lá. A gente até ficou de marcar de fazer uma nova visita e aí entrevistar os donos. Como estava muito corrido por ser sábado, o dia que a gente foi, a gente preferiu não ocupar muito tempo dos donos lá. Lá tem que pagar em pá, os preços são muito bons, como vocês vão ver aqui. Ele até deu um descontinho para mim aí, de uns 20, 30 reais no final ainda. Foi, assim, muito simpático o pessoal de lá. Eles também atendem pelo WhatsApp, ficamos de continuar trocando mensagens e eventualmente ver quando chegar coisas novas lá pra gente estar indo. Vai virar um local que vai estar no nosso roteiro sempre. E como nós somos muito bem recebidos, a gente quer gravar com os donos lá. A gente gosta de falar de história, gosta de entender as histórias. Os sebos, eles estão um pouco escassos, né, de modo geral, em São Paulo e no Brasil. Porque as pessoas hoje têm muita questão da mídia digital, né? Então as pessoas pararam é um nicho de mercado hoje, né? Pessoas que colecionam ainda. E hoje tem poucas pessoas e pessoas que gostam ainda de ter as coisas físicas. Então diminuiu muito. Então a gente tem que preservar esses locais, dar uma força pro pessoal aí, quem coleciona, frequentar, porque de fato está cada vez mais escasso. Encontrar um bom lugar com preços atrativos, sendo as pessoas tratando bem, sendo bem recebido, como nós fomos lá, são poucos lugares. Então fica aí o nosso desejo que se mantenha esse trabalho deles e vamos contribuindo aí. Então vai virar um local dentro do nosso roteiro aí de visitas aí. Bom, então a gente foi então na JC Sebo lá em Osasco e a gente pegou isso aqui. E um dos itens que a gente pegou foi o CD do Milton Nascimento, Caçador de Mim. É um disco de 81, o auge do Milton Nascimento, né? Década de 70, década de 80. É um bom disco, tem algumas músicas bem muito boas aqui. Coração Civil, Bela Bela. Essa primeira música, Crescente, Cavaleiro do Céu, é muito boa. É o Milton Nascimento no seu auge, né? Encarte muito bem conservado, o CD também não está arranhado, muito bom, então vai para a coleção aí, na parte de MPB. Eu estou tentando montar uma coleção só do Milton, sou muito fã dele, acho ele um artista que deveriam valorizar mais nacional. Se aposentou recentemente, né? Não faz shows, fez um show de despedida. Espero que eventualmente ele ainda nos dê a oportunidade de ver ele em shows comemorativos ou algo do tipo. Mas é um grande cantor de MPB, um grande cantor da música brasileira. E custou 10 reais. Que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Bom, nós também decidimos pegar. Eu tenho uma coleção que eu estou tentando montar de acústicos. Os acústicos são muito importantes, né? Eles ressuscitaram várias bandas aí importantes do cenário. Uma delas foi o próprio Capital Inicial, que tinha se separado, teve um hiato aí, ficaram alguns anos separados, o Dinho saiu da banda. E aqui nesse acústico eles voltam, né? É um acústico, acho que do início dos anos 2000. MTV fez ótimos acústicos com vários artistas, então eu estou colecionando. Aqui a curadoria das músicas muito bem decididas, tem só clássicos do Capital. O acústico foi um sucesso, muito bem gravado, a curadoria muito bem feita das músicas. Tem músicas do início de carreira do primeiro disco do Capital, como Fátima, Música Urbana e Veraneio Vascaíno, do extinto Aborto Elétrico, onde o Renato Russo fez parte, e 2 membros do Capital também. Eles se desfazeram, foi desfeita a banda, e aí foi montado o Capital Inicial e o próprio Legião Urbana, e eles ficaram com essas 3 músicas que fizeram muito sucesso no primeiro LP deles, e aqui eles revisitam ela. Veraneio Vascaíno foi até, inclusive, proibida na época de tocar, mas estava no LP. O Passageiro
Então, assim, tem várias músicas aqui, é como se fosse um CD de grandes hits, né, do Capital, muito bem feito, a curadoria muito bem montada. Bom, mais um disco, mais um acústico, Kid de Abelha, banda de muito sucesso dos anos 80, início dos anos 90, o Rochette brasileiro, né, como eles gostam de falar. Disco também com clássicos, a curadoria muito bem feita. Dos acústicos não é o que eu mais gosto, mas como eu estou fazendo a coleção dos acústicos, eu peguei. Acho que teve muitos acústicos, então é difícil, né? O nível de comparação é grande, os outros acústicos também foram muito bem sucedidos, então vira um nível muito alto para comparar entre eles. Outra coisa que eu ia falar, mania que o pessoal dos anos 80 e 90 tinha de fazer dedicatória em CD e disco e coisas de modo geral. E é um absurdo, né? Porque estraga e não foi a pessoa que fez a obra, né? Então, isso aqui é uma merda que fizeram. O cara escreveu o nome dele aqui, é um desagrado total a quem ama a arte. Primeiro que o cara não fez a arte, o cara não participou, então por que escreveu o nome dele? Não tem sentido. Esse negócio de dedicatória, pessoal, geralmente o artista faz para as pessoas, ou ele assina, aí faz sentido. Agora um qualquer vir aqui, assinar estragar um CD desse aqui, colocando o nome dele é um desperdício. De qualquer forma eu peguei para poder pôr na coleção, quem sabe mais para frente eu acho um outro melhor e troco. E infelizmente está com esse detalhe aqui, mas custou R$10 também. Então vai para a coleção assim. Vai mais uma ou não? Vamos. Mais uma? Dessa mesma ou de outra, assim? Outra. Tem uma música legal aí. Acho que fica boa na sua voz. Hein? É? Vamos fazer. Fazer uma música do Ira? Uma boa. Sozinho com o tempo que você me pediu. Isso é orgulho do passado, um presente pra você. Dando sequência também nos acústicos, eu peguei esse do Gil, eu já tenho ele, mas esse aqui estava muito mais bem conservado a capinha e tudo mais, então eu decidi pegar ele. Tem boas músicas, uma boa curadoria também. Foi um acústico lançado, acho que em 94. Era uma outra pegada de acústico, mas muito bem feita também. Também a MTV fez parte, eles chamavam de Unplug, né? Mantiveram naquele início dos acústicos aquele modelo americano, né? De chamar. Tem Expresso 222, Sítio do Pica-Pau Amarelo, A Novidade. Tem várias músicas que fizeram sucesso com o Gil. Um bom disco também, um bom CD. Custou também a bagatela de R$10. Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um show. Eu trouxe aqui Acústico MTV Gilberto Gil, também conhecido como Unplugged, né? Porque quando saiu o VHS que eu tinha e o CD também é Unplugged, mas aí quando relançaram em DVD, acho que a marca Acústico MTV estava bastante forte. Então falou, vamos colocar acústico MTV, senão as pessoas de repente não vão saber que é acústico e tal. E contar um pouquinho sobre essa história dos acústicos, né? Porque o acústico ficou muito marcante por ressuscitar a carreira de artistas que estavam vendendo pouco na época. Então gravaram acústico e de repente venderam 1 milhão de cópias, os shows começaram a lotar demais. Por exemplo, Ira, Titãs, Gal Costa, que estavam lançando discos interessantes na época tudo, mas realmente estavam um pouco afastados, né, do grande público. O primeiro acústico da história foi gravado pelo Barão Vermelho, foi lançado num box, deve ter uns 8 anos, sei lá, junto com Balada MTV, MTV ao vivo, a trinca da MTV, né? Foi o primeiro ainda bem despojado, o segundo foi o João Bosco, mais despojado ainda, só voz e violão, ou seja, esse acústico na essência da palavra. O terceiro foi a Legião Urbana, esse bastante conhecido, mas ficou mais conhecido porque depois que Renato morreu saiu lá o DVD, o CD, e esse da Legião realmente o grande público vê que quando essa história de acústico começou, a coisa realmente era muito despojada, né? Mas não tinha essa coisa, vamos chamar orquestra, convidado, não sei o quê. E o quarto acústico é exatamente esse do Gilberto Gil,
E esse acústico para mim representa o início da transição desses acústicos mais simples do início para os acústicos grandiosos, tipo dos Titãs, da Cássia Eller, né, com orquestra de cordas, os convidados que eu falei, uma produção imensa. Mas esse do Gilberto Gil não contou nem com orquestra, nem com convidados, era só ele. Ao mesmo tempo que era mais sofisticado que os outros três, ainda era roots o negócio, né? E eu acho que talvez até por isso seja considerado por muita gente mesmo o melhor acústico da história da MTV Brasil. Eu não sei, pra mim tá entre os melhores. Não sei porque tem outros legais, Charlie Brown Jr., né? Paralamas, mas esse do Gilberto Gil tá bem guardado no meu coração. Eu me lembro que foi quando eu fiquei alucinado pelo Gil, porque o Gil em 91, se não me engano, tinha lançado o Parabólica Camará e ele estava fazendo show, tudo lotado, ele estava renovando o público dele por conta daquela música Madalena, Entra em Beco, Sai em Beco. Então ele não precisava de acústico para ressuscitar a carreira, e na época o acústico nem tinha esse intuito, não era uma coisa... ele não sabia que ia vender milhões, sabe? Era só mais um disco, um trabalho ao vivo diferente que ele ia fazer, e fez, acho que o maior mérito, né, desse unplugged dele, desse acústico, foi o repertório de... ele realmente fez uma coisa muito legal, juntando todas as fases da carreira dele, com músicas bem conhecidas, músicas lado B, covers dos ídolos dele, né? Por exemplo, aqui ele canta, inclusive músicas inéditas, Figura de Retórica, que foi escrita quando ele estava no exílio em Londres, em 1971. Aí tem o Chiquinho Azevedo, uma música que depois ele gravou no Quanta, o disco dele de 97, mas era inédita, que foi um caso, uma letra muito emocionante, que ele fala, o Chiquinho Azevedo era um músico da banda dele, na época dos Doces Bárbaros, aí tinha um garoto que ia morrer afogado, eles foram procurar um médico, então ele conta essa história, é uma letra bem emocionante mesmo. Que mais que tem aqui? Por exemplo, A Paz, que tinha sido gravado pela Zizi Posse, uma parceria do Gil com o João Donato. Nesse acústico foi a primeira vez que ele colocou a voz dele na música e acabou se transformando um dos maiores sucessos dele, né? Quando eu falei da homenagem aos ídolos, tem The Secret Life of Plants, do Stevie Wonder, Sampa, do Caetano Veloso, tem o Sede, né, que eu falei no início, da Anastácia e do Dominguinhos. E os sucessos, ele varreu a carreira dele toda, começa com Beira-Mar, que é uma música do disco Louvação, né, de 1967, e vai até a faixa título do disco de 91, o Parabólica Camará. Bom, nós temos aqui uma outra artista, uma das vozes mais presentes nos anos 80, início dos anos 90. Adoro Marina, não tinha nada dela. Não sou fã de pôr grandes hits em coleção, salvo algumas exceções. Como eu não tinha nada dela físico, eu acabei pegando, né, nessa questão aqui para fazer esse processo aqui. Tem grandes clássicos aqui, como A Francesa, a Marina, que foi uma grande intérprete de várias músicas. Então, A Francesa, Fugaz fez muito sucesso com ela, a versão dela de Ainda é Cedo. Ela também fez alguns, pegou algumas músicas do Lobão, mas assim, é uma artista completa, tem uma voz sensacional, uma mulher linda também. Deu uma sumida, voltou recentemente, mas o grande sucesso dela foi nos anos 80 e início dos anos 90. Então peguei para a coleção, custou também R$10. Vamos lá, 509E, Rap, dos bons, produzido por uma galera de peso, Mano Brown, Ed Rock, DJ Rum e MV Bill. Mano Brown, Racionais, Ed Rock também Racionais, DJ Rum, que com a Taíde fez grandes clássicos, né, no início dos anos 90, MV Bill, assim, o disco feito em 2000, os caras presos ainda, fizeram essa obra de arte, tá
na prateleira do rap, tá entre os melhores, assim, tá lá no nível de Racionais, no nível de Sabotagem, Um Bom Lugar, no nível de Diário de um Detento. Assim, eu acho que, logicamente, dadas as devidas análises, né, é um disco maravilhoso, um CD maravilhoso, e assim, muito pouco recurso e uma grande obra, né, os caras fizeram. E tem um clássico aqui, Oitavo Anjo do Dexter, que essa música é sensacional, né. O rap tem uma poesia que me atrai, e coisas como essa são clássicos e tem que ter na coleção, e pela bagatela de R$10 não tinha como deixar passar. Então vem pra coleção, primeiro disco do 509E, uma banda ícone do rap nacional, início dos anos 2000, então fica aqui de ressalva aqui para nós, e esse achado que a gente conseguiu. Para você conhecer um pouco mais sobre o lançamento do CD, que foi exatamente ontem, não foi isso, Dexter? É isso aí. Exatamente ontem, lá na Casa de Detenção, a gente deu um passeio até lá para vocês conhecerem um pouco mais dos rapazes. Vamos ver. Vou apresentar de A a Z, Carandiru SP. Às vezes eu tenho inspiração suficiente para escrever uma letra sozinho, como o Afrax também tem e tal. Já vista ele tem uma música chamada Só os Fortes e tal, que é uma música que fala bastante do cotidiano da casa de detenção e tal. São diversos assuntos, né, mano? São dificuldades que a gente passa também, a gente costuma escrever, mas aqui também tem o respeito, morou, mano? Tem a amizade, tem o carinho de um companheiro para com o outro, morou? Aqui é o seguinte, a rapaziada, embora sejam todos detentos e a televisão passa uma outra imagem, morou, meu? A rapaziada aqui é o seguinte, é totalmente unida, quem não é daquele jeito. Atravessa os portões do Vietnã, o que ficou pra trás foram só sonhos e poeiras. Carandiru SP, fim de carreira, mas um dia que se vai, tranca é estela. Final do ano a gente tá saindo pra fora aí, estamos indo pra rua e cantar o cotidiano da rua lá, se Deus quiser. Guerreiro da Paz, Afroex e meu irmãozinho Dexter e tal, a gente vai estar chegando e tal, e é o seguinte, pá, somar junto com os parceiros, que os parceiros é o seguinte, mano, os parceiros precisam da gente, o Brau, o Ed Rock, o MG View, os caras precisam da gente pra continuar essa luta aí, que é uma luta muito árdua, e a gente precisa conquistar muitas coisas ainda e tal, no movimento rap. Bom, peguei esse CD, também estava na promoção de 10, The Sons of Cuba. Eu conheço muito o Buena Vista Social Club, que foi aquele projeto que foi feito, teve até documentário, eles tocaram em tudo quanto é lugar, o Buena Vista Social Club, e aí depois surgiu essa banda aqui que faz algo parecido. É um ritmo latino, mas é um latino anos 50, anos 60, tem umas características que só a música cubana tem, então é uma coisa totalmente diferente. O Buena Vista Social Club ficou muito famoso. Cuba parou no tempo, né? De forma positiva em algumas coisas e negativas em outras. É um povo muito sofrido, mas que na parte cultural muito rico, né? Então, assim, vale a pena, uma boa banda. Não é o Buena Vista Social Club, né? Eles até fazem uma propaganda aqui depois, mas assim, vale muito a pena, um bom disco, um bom CD, e por R$10 vai para a coleção e fica aí para quem quiser pesquisar um pouco mais. Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Bom, aqui nós temos o LP do Traje a Rigor, custou R$30. Não é o clássico Vamos Invadir Sua Praia, que é o primeiro LP, mas aqui a gente tem Filho da Puta, que é uma música que fez muito sucesso, Chiclete, que eles trabalharam nesse disco. O Traje, que é uma banda ícone também dos anos 80, né, fez o primeiro LP do Traje, é algo magnífico, Vamos Invadir Sua Praia, mas pelo preço, pela forma que estava cuidado o LP, o disco de modo geral, a gente acabou pegando ele está muito bem conservado. Eu sou fã do Traje, eu gosto de muitas coisas que eles fizeram, acho que também fizeram muita coisa ruim. O Roger, para mim, é um ótimo letrista, um músico sensacional. Então tá entre minhas bandas aí que eu admiro aí dos anos 80 e 90. Eles tinham um sarcasmo que eu gosto muito. Então é o LP Crescendo.
dois, três, vai. Morar nesse país é como ter a mãe na zona. Você sabe que ela não presta ainda sem andar essa gatona. Bom, aqui mais um LP, dessa vez de filme, custou R$10, La Bamba, um filme que conta a história do Ritchie Valens, né? Era o músico que escreveu a música La Bamba, que deu o nome ao filme. O filme é dos anos 80, foi reprisado constantemente em sessões da tarde, cinema em casa. Quem viveu nos anos 90 sabe muito bem. Trilha sonora impecável, boas músicas aí dos anos 50, né? 50 e 60, que traduzem bem aí o cenário da época. A gente tem aqui o vocalista do Stray Cats, que fez algumas músicas, não é que fez músicas, né? Ele interpretou uma das músicas do disco. O disco tem só músicas de bandas daquela época, e até o trágico fim, né, do Ritchie Valens, que ele acaba morrendo num acidente de avião, né? Que não era nem para ele estar, né? Ele vai de forma esquisita e acaba morrendo. E, de qualquer forma, é um clássico, é um disco bom. Pelo preço, apesar de estar um pouco suado, eu peguei. E aí a gente vai vendo, né? Com o tempo a gente vai vendo o que faz. Mas vale a pena ter na coleção boas músicas e um filme que marcou esses filmes biográficos aí com o sucesso que teve. Let's rock it now. What's the matter, Richie? Nervous? Hey, man, I'm just a kid from Pacoima. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fun vacation. I'm gonna take my problems to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure. Bom, mais uma trilha sonora de filme, dessa vez do filme Um Lugar do Passado. A gente tem aqui o Superman, né? Fazendo um filme romântico, Christopher Reeve. Christopher Reeve, que depois que fez Superman, ele teve vários convites, né, para fazer filmes de ação e se recusou. Não queria ter ser vinculado a isso. Então ele é um cara que vem do teatro, apesar de não aparentar. Então ele custou R$10 também esse LP, mas ele é um cara que vem do teatro, ele tem as suas origens no teatro. E ele sempre quis fazer papéis mais dramáticos e tudo mais. Então, Um Lugar do Passado, ele consegue atingir isso. É um filme que tem poucos atores, é baseado num livro do início da década de 70, que foi comprado os direitos autorais e acabou sendo feito o filme. E aqui nós temos a trilha sonora do filme, composta por John Barry. O John Barry teve uma questão aqui que aconteceu, que ele perdeu tanto o pai quanto a mãe num curto espaço de tempo, e essas músicas dizem que refletem muito esse período dele. Mas ele fez uma obra de arte. Realmente a dor ajuda o artista a criar coisas magníficas, né? Às vezes melhor que a felicidade. Bom, o disco tem boas músicas, o filme é muito bom. Logicamente, ele é um filme do início dos anos 80, um filme de romance, ele é muito lento. Em resumo, vale a pena. Eu deixo aí como positivo. O filme eu gostei, né? Assisti. Sou bem crítico a filmes e gosto muito de filmes antigos, mas realmente gosto muito. Christopher Reeve aqui supera, mostra que tem, sim, como ele foi um bom ator, apesar de muita gente não achar. E mesmo com o sucesso de Superman, ele consegue mostrar aqui características não vinculadas ao Superman, né? Porque é muito difícil quando um personagem fica muito marcante no ator, ele se desvincular dele. E o Christopher Reeve aqui consegue uma boa trilha sonora, então vai para a coleção, acho que vale a pena. Richard Collier is about to begin an incredible journey into another realm, another lifetime, in search of the love
he could never find in this one. That's Elise McKenna. Starred in a play in the Hotel Theater. When was this play done? 1912. Dr. Finney, is time travel possible? That is a question. Arthur? Arthur? You're the only one who can help me. I was there. I was there. Is it you? Is he the one, William? Walk with me. Please. Collier, I know who you are. You came to destroy her. Oh my God. Where is he? Please! Richard! A haunting story of the link between a man and a woman, a link that goes beyond fantasy. Bom, a coleção não é só feita de CDs de música e LPs, eu também coleciono DVDs, né? Não coleciono VHS também, porque aí ia ficar uma coisa muito complexa para guardar. E aqui a gente tem o Band of Brothers, série produzida no início dos anos 2000 também, Tom Hanks e Steven Spielberg, uma série sensacional feita para HBO, envelheceu muito bem essa série, não é uma série que envelheceu mal, envelheceu muito bem, usaram muito efeito prático, né, muito pouco CGI, uma série que teve muita forma de fazer, assim, uma forma muito boa de ser feita, então assim, eu gosto muito, poucos episódios, então é uma minissérie, fez muito sucesso, e pela bagatela de R$50 tinha que ter pego, né. Então aqui a gente tem, ao todo são 6 discos, né? Tem um documentário em um dos discos, os discos estão muito bem cuidados, assim. Você vê que tem um cuidado muito grande. E foi realmente um achado, né? Um achado mesmo por esse preço de uma obra-prima. Tá entre as 10 séries que mais eu gosto, assim, né? E, então vai para a coleção, retrata o batalhão da Segunda Guerra Mundial, desde o treinamento deles, é baseado em fatos reais, tem até o depoimento deles no decorrer da série, e vai contrastando esses depoimentos com a campanha que eles vão fazendo na Segunda Guerra Mundial até o dia D, do treinamento deles até o dia D. Então, assim, é uma série que é muito, muito, muito bem produzida e de fatos verídicos, né? Então, assim, efeitos práticos, tudo aquilo que uma boa série deveria ter. As séries agora com streaming tá muito banalizada, né? Se lança em quantidade, não em qualidade. Então, vale a pena revisitar essas obras boas que foram lançadas aí no passado e a HBO, pelo menos naquela início dos anos 2000, e ainda é uma referência, né? E aqui você tem Steven Spielberg e Tom Hanks. Acho que o Spielberg, qualquer coisa que ele fizer vai ter sucesso, mas isso aqui realmente tá numa prateleira acima.